Como que estão? Vamos começar então nossa aulinha, meninas? Saudade! Nós vamos falar das questões da 258 a 266. Eu acho que vocês já leram, não é? Então, nós escolhemos as nossas provas como se encontra no Livro dos Espíritos. Escolhemos o gênero delas, não os detalhes. Isso quer dizer, se nós vamos nascer numa dificuldade, se nós vamos nascer às vezes com uma enfermidade, mas como nós passaremos depende de cada um de nós. Eles até citam, os espíritos, um exemplo de um homem que vai passar por uma estrada que tem sulcos, igual um atoleiro, mas a gente não sabe o momento que essa estrada fica mais difícil. Assim acontece conosco na nossa existência. Nós também, às vezes, as pessoas falam assim, mas dá-se a impressão que nós escolhemos em nascer em lares difíceis, como eles citam, de gente de má vida. Bom, vamos entender melhor, não é bem assim. É que cada espírito, ele pede para nascer aonde é necessário para a sua evolução e aonde ele é testado nas suas fragilidades. Então, quando fala gente de má vida, ou do roubo, ou do vício, é necessário, porque se eu tenho essa dificuldade, eu vou nascer ali para ver se eu já superei. Dá para entender? Para ver se eu superei aquilo ali. Se eu fosse nascer numa outra família, talvez distante de tudo isso, eu não testaria essa minha fragilidade. Lembrando que nós estamos todos aqui para que possamos evoluir. Então, aí essa necessidade que nós temos de estar buscando sempre o nosso aprimoramento. Uma outra questão que nos trazem essas questões é a seguinte: mas e quando o espírito está na sua infância espiritual? Como que ele sabe escolher bem? E aí nós temos ali toda a resposta dos espíritos que nos fala que Deus supre essa necessidade, assim como um pai, ele ajuda o seu filho na infância, não é? Na adolescência, conforme esse filho, ele vai tendo um amadurecimento, ele vai tendo mais liberdade. Então, assim ocorre conosco. É algo muito semelhante. Nessa ausência, né, que nós temos ainda na infância espiritual do espírito, não é de nós aqui como crianças, certo? Porque nós temos também as fases primeiras da nossa evolução. Então, Deus vem nos auxiliando nesses momentos. E assim, é bem interessante nós observarmos, quando vai na 266, fazendo um apanhado geral, que encarnados, a matéria, ela obscurece, nós ficamos assim, como um mergulhador, com aquela roupa que a gente sempre cita, né? Com escafandro no mar, meio que tolhido ali pela matéria. Então, no plano espiritual, nós escolhemos as provas, parece que assim, vamos escolher as provas mais difíceis para passarmos na Terra. Por que nós fazemos isso? Vemos tantos irmãos aí passando por dificuldades. Não é. Como a consciência é ampliada, nós vamos escolher aquilo que vão nos fazer, que é necessário para a nossa evolução e nosso aprimoramento. Olha que interessante, nem tudo nós fizemos no passado. Nós não podemos também colocar numa caixinha, eu errei ali, agora eu vou passar por isso, eu fiz isso e aquilo. Não necessariamente. Podemos pedir uma prova, às vezes difícil, como um remédio amargo, que os espíritos colocam na questão. É um remédio amargo, porque através dele nós podemos alcançar mais rápido a nossa evolução espiritual e a nossa felicidade possível. É isso que se dá nessas escolhas, que na Terra nem sempre a gente fica chorando igual eu. Chora no meio das provas, não é? Meio que esquecendo que nós escolhemos as nossas provas e que todas as noites nós dormimos e nós temos a emancipação da alma, não é? O espírito é livre, então vem reforçando as nossas escolhas. Estamos sempre em contato com os nossos amigos espirituais. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou
Sem dizer, nós vamos nos comunicando por aqui. E a Aida acho que vai fazer vai falar um pouco também e complementar alguma coisa. Bom, acho que não tem muito para comentar, né? Só lembrando que, assim, nós só podemos, só nos é permitido, tudo que nós escolhemos é permitido por Deus. E isso só é permitido a nós, o que nós conseguirmos realmente suportar. Nada que a gente escolher foi feito sem o planejamento e a aceitação divina, certo? Então, se ele aceita que a gente escolhe, é porque ele tem certeza que a gente consegue passar por essa prova, tá? Se não passarmos, não é culpa dele, né? E nem foi porque a gente não fez o bastante para conseguir passar, tá? Às vezes são provas muito difíceis que a gente escolhe, com certeza, mas tudo tem um motivo. E ele não permitiria que a gente escolhesse se nós não tivéssemos condições físicas, psicológicas e espirituais de estarmos levando a cabo o que nós escolhemos, tá? Uma outra coisa, ele não nos apressa, realmente. Ele pede para que ele quer que a gente evolua. E essa evolução vai depender do nosso interesse, certo? Quanto mais eu escolher coisas que me façam evoluir mais rapidamente eu vou evoluir, né? Se eu começar a ficar recalcitrante, sabe? E adiando, vai chegar uma hora que ele vai dar um pé no nosso traseiro e vai falar, agora você vai fazer o que você já devia ter feito. E aí a gente vem sem ter escolhido uma determinada situação que a gente já devia ter posto à prova, né? Mas que não pusemos, né? E aí, nessas condições, é como se ele nos desse um puxãozinho de orelha e falasse, não, peraí, você tá indo para frente, mas tá esquecendo uma coisa muito importante que ficou lá atrás. Então, você tem que passar por isso agora, não dá mais para você adiar, né? Ele é benevolente, ele nos auxilia sempre, mas ele também é pai, e pai também puxa a orelha, né? Então vai chegar uma hora que, se a gente não escolher por livre vontade, ele vai acabar nos fazendo ver isso assim, mais firmemente, tá? Agora eu vou subir o vídeo, tá? Vai demorar um pouquinho, que ele ficou um pouquinho longo, mas já vocês eu já mando o link para vocês avaliarem e ver se vocês querem colocar alguma coisa, se tem dúvida, tá bom? Beijo, um queijo, espera aí, hein?